Muito obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Não sei se tenho um currículo assim com tantos sucessos como isso tudo, mas de facto o que eu hoje tinha para partilhar aqui com vocês era um bocadinho da minha experiência numa fase da vida que tem os seus desafios para todos nós, não é? Em particular tem a ver com a elaboração de uma tese, neste caso de uma tese de doutoramento. O trabalho de elaboração de uma tese, alguns de vocês já fizeram as teses de mestrado, ou estão a fazer, outros estão em trabalhos de doutoramento. É um trabalho difícil, às vezes ingrato, um bocado solitário muitas vezes, e onde não há uma linha muito clara a seguir. Portanto, a pessoa está um bocadinho entregue a si mesmo e em muitos casos tem de ter a esperança que está a seguir o caminho correto. Por outro lado, muitos de nós começamos uma tese, especialmente se for de doutoramento, mas mesmo que seja de mestrado, com aquela ideia que vamos fazer uma coisa muito importante e mudar profundamente o mundo. Não é? Isso é raro, isso é geralmente raro, mas em alguns casos vai mais longe do que além de não mudar o mundo, os resultados ficam bastante aquém do esperado. Portanto, passando então à minha história, portanto, eu tinha já há algum tempo aquela ideia, um entusiasmo pela ideia da aprendizagem automática. Portanto, eu vou tentar, isto aqui tem algumas componentes técnicas, eu vou tentar esclarecê-las em linguagem corrente. A ideia da aprendizagem automática, que é a tradução em português do termo em inglês machine learning, é esta ideia de que os computadores podem aprender a desempenhar tarefas, não é? Então, podem aprender através de exemplos, através de experiência, através de conjuntos de dados. Vocês sabem que é uma ideia que está neste momento muito na voga. Quando eu fui para os Estados Unidos em 1989, portanto há mais de 30 anos, não era uma área assim tão na voga. Aliás, a maior parte das pessoas não tinham ouvido falar disso. E de facto, esse meu interesse levou-me à Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde eu fui admitido e integrei um grupo que era o grupo de Computer Aided Design. Portanto, era um grupo muito bom a nível internacional, que fazia software para o projeto de circuitos integrados. Portanto, desenvolvia e trabalhava em investigação em projetos de software de circuitos integrados. Chamava-se VLSI CAD, portanto, Computer Aided Design para circuitos integrados. E o grupo era de facto muito bom, tinha professores muito competentes naquela área, e o que o grupo sabia fazer bem, principalmente, eram métodos de otimização. Portanto, os circuitos integrados, para serem projetados, precisam ser otimizados, para serem mais pequenos, para serem mais compactos, para terem menos gates, enfim, por muitas razões, e há uma variedade muito grande de métodos de otimização que são desenvolvidos pelos grupos de CAD, e o grupo de Berkeley era, de facto, o grupo mais forte do mundo em CAD. E foram lá que foram criadas e desenvolvidas uma série de coisas muito interessantes, como por exemplo o SPICE, o simulador de circuitos elétricos, que alguns de vocês já ouviram falar, e outras coisas desse tipo. Bom, a ideia fundamental que o meu orientador, que não era uma pessoa de aprendizagem automática, me sugeriu que eu explorasse, era a seguinte, eu vou tentar explicar. Tipicamente, para eu aprender uma regularidade, tenho de arranjar uma explicação simples para essa regularidade. É assim que nós procuramos por leis da física, procuramos uma fórmula simples para uma lei da física, não é? É assim que nós aprendemos a jogar xadrez, tentamos aprender as regras, quando é que é um mato, quando é que não é um mato, não tentamos decorar todos os matos possíveis, não é? E, portanto, esta ideia de procurar uma explicação simples para um conjunto de dados ou para um certo fenómeno está por trás da ideia da aprendizagem automática, e há até resultados teóricos que justificam que as explicações mais simples têm mais capacidade preditiva. Chama-se a navalha de Occam, e tem a ver justamente com esta ideia que as caracterizações mais simples de um dado conjunto de dados têm uma maior capacidade preditiva, e os físicos procuram sempre explicações simples, e em muitas outras áreas é isso que acontece. E, portanto, a ideia que eu ataquei na minha tese de doutoramento era exatamente esta ideia. Por exemplo, suponham que queremos reconhecer dígitos escritos à mão, um problema que na altura estava muito na berra e era muito difícil de resolver. Bom, o que eu tinha de fazer era arranjar uma descrição simples para o que é um 6, uma descrição simples para o que é um 9, o que é um 5. Okay? Pois há várias maneiras de fazer estas descrições simples, eu experimentei pelo menos 3 maneiras diferentes. Uma foram circuitos lógicos, portanto com portas lógicas interligadas, tão simples quanto possíveis, que conseguissem distinguir um 6, um 9, um 3, etc.
Também tentei máquinas de estado finitas, que são umas máquinas que evolvem de estado em estado e têm um número finito de estados. E uma outra ideia que se chama grafos de decisão, que é uma espécie de uma árvore, mas não é uma árvore porque tem reconvergência, chamam-se grafos de decisão. E a minha tese, demorou um bocadinho mais de 5 anos, consistiu em explorar esta ideia de aplicar algoritmos de otimização e derivar explicações simples para os dados. Okay? Penso que percebem a ideia que está por trás disto. Mais ou menos ao mesmo tempo, estávamos a assistir a um renascimento das redes neuronais e da ideia das redes neuronais. Havia um conjunto de conferências, por acaso em sítios muito bons, umas eram no Utah, outras eram no Colorado, que era a NIPS no Colorado e uma em Snowbird, onde se juntava as pessoas, uma comunidade que ainda não era muito grande e que trabalhava em redes neuronais nesta altura. E nessa comunidade eu conheci pessoas como o Ian LeCun e o Joshua Bengio, que trabalhavam em redes neuronais, que têm uma abordagem muito diferente. Portanto, enquanto que os métodos de otimização que eu estava a estudar na tese tentavam arranjar uma descrição compacta para os dados e aprender dessa forma, as redes neuronais, pelo contrário, o que se veio a verificar nestas décadas que passaram era, em vez de serem simples, eram, pelo contrário, cada vez mais complexas. E, portanto, o trabalho que começou nessa década de 90 veio a acabar por dar o que agora se chamam as redes neuronais profundas e o deep learning. E, aliás, o Ian LeCun e o Joshua Bengio ganharam o prémio Turing, que é uma espécie de prémio Nobel para a computação, ganharam o prémio Turing em 2018, com mais o Geoffrey Hinton, justamente para as contribuições que eles deram nessa área. E o que é curioso é que durante esses primeiros 5 anos da década de 90, eu trabalhei com eles, eu continuei com eles, discutimos muito qual era a abordagem correta, eles sempre defenderam as redes neuronais convolucionais, coisas cada vez mais complexas, e eu argumentei que não, que a navalha de Occam era um resultado teórico sólido e que tínhamos de ir pelas explicações mais simples, caso contrário não havia garantias de generalização. Portanto, quando há uma explicação simples, tem garantias que generaliza bem, enquanto quando eu faço com redes neuronais ou explicações complicadas, não há garantias que generalizem bem. Bom, já estão a ver onde é que isto vai dar, não é? Portanto, eu trabalhei 5 anos neste problema, desenvolvi algoritmos de otimização de circuitos, de grafos de decisão, de máquinas de estado, para aprender, até publiquei um artigozito ou 2, mas no fim, o que eu vi a concluir ao fim de 5 anos de trabalho é que esta abordagem, de facto, não funcionava bem. E não funcionava bem porque nos problemas da vida real há sempre muito ruído. Por exemplo, quando eu estou a reconhecer os tais dígitos escritos à mão, há sempre uns 6 que não parecem nada com 6, que não são aquele 6 típico, que é uma outra coisa qualquer torta, sei lá, pode parecer um C, ou pode parecer um 9 virado ao contrário, ou pode parecer outra coisa qualquer. E quando se tentam arranjar explicações simples para estas coisas, elas falham em todos estes casos que têm ruído. E as redes neuronais, pelo contrário, e toda a aprendizagem que usa a estatística, conseguem funcionar muito bem nestes casos. Moral da história, ao fim dos 5 anos de investir nesta área, eu acabei até por obter alguns resultados que demonstravam que esta abordagem, além de ser muito complexa computacionalmente, pertence a uma classe que se chama NP completo, além de ser muito complexa computacionalmente, portanto era muito difícil de realizar com os computadores que existiam na altura e mesmo com os que existiram posteriormente, e além disso não dava bons resultados. E, aliás, todas as linhas de investigação que passaram por esta ideia de arranjar explicações simples acabaram, de uma maneira geral, por não serem sucedidas, e, pelo contrário, foi bem sucedida a abordagem oposta, que é as redes neuronais cada vez mais complexas, às vezes com milhões, ou até com milhares de milhões de parâmetros, que nós não sabemos porque é que aprendem, mas aprendem. E, aliás, uma das curiosidades da aprendizagem automática hoje, da inteligência artificial hoje, é como é que estas redes neuronais profundas conseguem aprender quando as explicações que derivam para os dados são tão complexas, que dá a impressão que não aprenderam nada, só decoraram, que não é o que se pretende neste caso.
Bom, continuando aqui a história, lá tive os 5 anos, fiz aquilo, lá escrevi a tese, que foi aceito sem grandes problemas, mas com muito pouco impacto, quer dizer, os trabalhos que eu fiz no âmbito da tese acabaram por ter muito pouco impacto e foi uma área que eu de alguma maneira abandonei. Quando voltei para Portugal em 95, durante vários anos, eu nem sei se foi porque estava um bocadinho triste ou desiludido, ou se foi simplesmente porque a vida apontou para aí, deixei de trabalhar em aprendizagem automática, portanto, durante cerca de 5 anos trabalhei sim em RAD para circuitos integrados, justamente, a área onde o meu grupo era bom, porque algumas das coisas que eu fiz também tinham aplicação aí. Portanto, trabalhei nessa área, criámos aqui um grupo de investigação, e ali no fim da década de 90 decidi investir em bioinformática, que era uma área que tinha algo a ver com coisas que eu tinha aprendido em Berkeley. Bom, isso foi basicamente ali no princípio da década de 2000, depois criámos aqui um grupo, eu, outros professores na altura que também tinham feito doutoramento nessa área, em particular a Ana Teresa Freitas, criámos um grupo em bioinformática e o grupo acabou por conhecer um sucesso significativo. Na altura tivemos muitos alunos, escrevemos muitos artigos, escrevemos coisas interessantes e de alguma maneira foi, digamos, uma saída airosa de um trabalho de doutoramento que não teve assim um grande sucesso. Por outro lado, embora o trabalho em si não tenha grande sucesso, as ferramentas que eu aprendi para fazer esse trabalho e que incluíram algoritmos, complexidade, algoritmos de manipulação de cadeias de caracteres e de outras estruturas de dados, vieram a revelar-se extremamente úteis nesse trabalho do grupo que se chamava Knowledge Discovery and Bioinformatics do INESC-ID, que veio a acabar por ser, na altura, o maior grupo de bioinformática de Portugal e que criou uma massa crítica muito interessante. Entretanto, a tecnologia continuou a avançar e ali alguns em 2012, mais ou menos, que foi mais ou menos quando eu fui para presidente do técnico, houve uma grande explosão, digamos, a grande explosão da aplicação das redes neuronais a problemas complexos. Por exemplo, problemas de reconhecer faces, problemas de reconhecer imagens, problemas de reconhecer características de vídeos, etc., desenvolveram-se muito, muito rapidamente nestes últimos 10 anos, justamente 10 anos em que eu estava praticamente impedido de fazer investigação, porque tinha responsabilidades na direção do técnico que não me deixavam praticamente tempo. E, portanto, foram anos simultaneamente muito interessantes e muito frustrantes. Interessantes porque estava a gerir uma instituição que eu gosto muito e a que devo muito, e foi seguramente um grande prazer gerir essa instituição, mas também, por um lado, a ver disparar uma área que eu sempre disse que havia de ser extremamente importante. Portanto, há 30 anos que eu dizia isso, não é? Que era extremamente importante, mas durante 20 anos tive errado, basicamente. Portanto, era importante, mas ainda não. Quando finalmente a área dispara e as aplicações de aprendizagem automática disparam e têm, digamos, a preponderância e importância que nós agora observamos, e todo este interesse que vocês veem em inteligência artificial tem basicamente a ver justamente com estas aplicações de aprendizagem automática. Eu não pude acompanhar esse desenvolvimento, foi com prazer que vi o Ian e o Joshua ganharem o prémio Turing em 2018, vi também com grande entusiasmo empresas como a DeepMind, que foi adquirida pela Google, primeiro resolver o jogo do Go e agora há 3 dias praticamente resolver o problema do folding de proteínas, o problema de determinar a estrutura tridimensional de uma proteína, basicamente usando as técnicas que há 30 anos atrás eu discuti com o Ian e com o Joshua e que argumentámos que não era aquela a maneira de avançar, porque as redes demasiado complexas não poderiam aprender. Portanto, qual é a lição disto tudo? Bom, a primeira lição é que eu estava redondamente errado, não é? Ali no princípio dos anos 90, quando defendi que a abordagem através do princípio das descrições mais compactas, que é o princípio teórico subjacente a isto, em inglês diz Minimum Description Length Principle, portanto, que a adoção deste princípio era a via de seguir, não era, como aliás a tecnologia veio demonstrar, e ainda por cima, quando toda esta área explodiu, uma área onde eu tinha trabalhado muito afincadamente durante a tese de doutoramento e depois menos nos anos seguintes, de facto explodiu e se tornou de uma grande relevância. Por outro lado, a área da bioinformática, em que eu investi, trabalhei durante
10, 12 anos. De facto, correu bem, deu resultados interessantes. Foi criada uma empresa, Hard Genetics, como resultado desse trabalho, uma empresa que agora há menos de um mês foi vendida, portanto teve uma operação de saída, um exit bem sucedido, uma empresa que se desenvolveu, criou mercado, criou produtos. E, portanto, em retrospectiva, embora os 5 anos que eu tive a fazer tese de doutoramento tenha andado a bater um bocadinho com a cabeça numa ideia errada, por outro lado deram-me resiliência, acho eu, porque aqueles que estão a fazer tese de doutoramento sabem que esperam muito de uma tese e quando ela dá muito pouco é frustrante, portanto deu resiliência, mas acima de tudo acho que deu-me também um conjunto de ferramentas que na altura não eram ensinadas no técnico, complexidade, algoritmia não era ensinado no técnico, depois eu também vim para o técnico com essas ferramentas e também tive a oportunidade de aplicar essas ferramentas noutros contextos, no caso na área da bioinformática, e desenvolver essa área. Desde então eu tenho sido um grande apologista da importância dos algoritmos, da importância de toda a gente, e não só as pessoas da computação, saberem o que é um algoritmo, que é uma receita que um computador executa, porque estes algoritmos de facto têm muitas aplicações. Têm aplicações em aprendizagem automática, em inteligência artificial, mas têm também aplicações noutras áreas e vão desempenhar um papel cada vez mais ativo na sociedade. No fim, isto acabou mais ou menos bem, não é? Portanto, eu agora saí de presidente do técnico, a área de aprendizagem automática continua a ser interessante e eu tenho um conjunto de alunos que têm estado a trabalhar nesta área. Estamos, digamos, a recriar aqui um grupo de Machine Learning and Knowledge Discovery, a recriar um grupo nessa área. Há uma série de aplicações interessantes, é uma área que é fascinante e onde eu gostaria de continuar a trabalhar mais uma década ou duas, se lá chegar, e portanto tive aqui um interregno, digamos, de 25 anos, onde não trabalhei muito pouco nessa área, mas agora vejo com entusiasmo voltar a focar-me nessa componente da inteligência artificial. No interim publiquei alguns livros, enfim, um sobre arquitetura de computadores, tem muito a ver com a componente de CAD, não é? E um sobre inteligência artificial e sobre machine learning, e portanto também tive a oportunidade de criar algumas coisas que são mais acessíveis à população em geral e que tenho recebido bom feedback. Portanto, no fim, digamos, tudo acaba bem, embora tenham passado umas dezenas de anos entre o resultado decepcionante da tese de doutoramento e um regresso a uma área que nestas 2 décadas e meio se desenvolveu profundamente e em alguns casos tem obtido resultados espantosos, como o DeepFold, o tal sistema que faz o folding de proteínas, o AlphaGo, o tal sistema que aprendeu a jogar Go sozinho. Estes 2 são da DeepMind, mas há muitas outras contribuições desta área que têm sido feitas por estas pessoas. Portanto, esta é um bocadinho a minha história. Talvez a moral seja, se vos está a correr mal uma cadeira, ou uma tese, ou um trabalho, não desmoralizem. Eu acho que o mais normal é as coisas correrem mal. Eu acho que uma esmagadora maioria destas coisas ou corre mal ou não corre tão bem como a gente gostaria, que é quase a mesma coisa. Porque, tipicamente, também temos às vezes ambições muito, muito grandes. Não é? Uma tese de doutoramento, vamos mudar o mundo. Há muito poucas teses de doutoramento que mudaram o mundo. Não é? Talvez há 1 ou 2 físicos que fizeram isso, mas são relativamente raros. E, portanto, tipicamente estes trabalhos não correm tão bem como a gente gostaria, às vezes correm muito pior do que a gente gostaria, mas a parte mais importante destes trabalhos, de uma tese, é aprendermos, e é com o que aprendemos na tese que vamos usar, é o que aprendemos na tese que vamos usar na nossa vida futura, e, portanto, mantenham o ânimo e não se deixem abater se alguma coisa não está a correr particularmente bem. No técnico, isso é muito fácil de acontecer, porque o técnico é uma escola muito exigente, onde nos comparamos com outras pessoas que também são extremamente competentes, os professores são muito exigentes, também são exigentes consigo mesmo, os nossos colegas são competentes e exigentes consigo mesmo, portanto o ambiente geral nem é tanto por ser competição, é mais porque é um ambiente muito exigente, tende por vezes a fazer-nos desmoralizar porque não conseguimos fazer aquilo que gostaríamos ou que pensaríamos que íamos fazer, mas não se esqueçam que o mais importante é aprendermos no processo e é usarmos esse conhecimento, essa aprendizagem, para fazermos coisas boas no futuro, porque a maior parte da vida está à vossa frente.